E se aquele relacionamento que mais nos desafia, sabe, aquele bem difícil, fosse na verdade a chave para a nossa própria liberdade interior? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como que a gente pode transformar esses conflitos num caminho direto para a nossa cura? Bom, vamos começar com uma pergunta que com certeza todo mundo já se fez em algum momento. Sabe aquela pessoa que parece que foi feita para apertar todos os nossos botões? Aquela que gera uma irritação ou uma dor quase que instantânea? Isso acontece com todo mundo, mas o que será que está por trás disso, de verdade? E se todo esse incômodo não for só um problema? E se for, um sinal? A fonte que a gente está analisando hoje sugere exatamente isso. Que a resposta para essa pergunta não aponta para o outro, mas aponta para dentro. Nos leva a um caminho profundo de cura que é todo nosso. Mas como é que esse sinal funciona, afinal? A ideia central aqui é que o outro age como um espelho. E vamos ser sinceros, muitas vezes é um espelho que a gente prefere nem olhar. Olha que interessante essa definição de mágoa. É bom pensar nela não só como um sentimento, mas como se a gente colocasse um óculos com uma lente bem escura. Com essa lente, a nossa percepção da realidade fica toda distorcida. A gente só consegue enxergar os defeitos, os erros do passado, toda a dor que está associada àquela pessoa. É exatamente aqui que a metáfora do espelho se torna tão importante. Aquela pessoa que tanto nos incomoda está, na verdade, refletindo algo que já existe dentro da gente. Ela aponta como um laser exatamente onde a gente guarda nossos próprios bloqueios, nossas dores que não foram resolvidas. O incômodo, então, vira um baita sinalizador interno. Ok, então se a mágoa é essa lente escura, como é que a gente faz para limpar essa lente? A resposta, segundo o material que estamos vendo, está em algo chamado de o milagre. Mas calma, vamos entender o que isso realmente significa. A palavra milagre pode até assustar um pouco, né? Soar grandiosa demais. Mas aqui o significado é super prático. Um milagre, nesse contexto, não tem nada de sobrenatural. É simplesmente a nossa decisão consciente de mudar a percepção. É tirar aquele filtro escuro da mágoa e escolher ativamente ver a situação de um jeito novo. E essa comparação deixa tudo muito claro. De um lado, a gente tem a mágoa, que é esse filtro que nos prende numa história de dor. É uma verdadeira prisão interna. Do outro lado, o milagre, que oferece uma visão limpa, a chance de enxergar além das historinhas que a gente conta pra gente mesmo. E esse é o caminho para a libertação. A escolha entre um e outro acontece toda do lado de dentro. Tá, a teoria é incrível, né? Mas como é que a gente coloca isso em prática? Como essa cura acontece de verdade no nosso dia a dia? Bom, esse caminho da cura pode ser resumido em 4 passos bem práticos. Primeiro, decidir conscientemente mudar o olhar, tentar ver sem o filtro da mágoa. Segundo, escolher ativamente o tal milagre, ou seja, trocar a percepção antiga por uma nova. O terceiro passo, que é fundamental, é entender que o objetivo aqui não é mudar o outro, mas sim se libertar de um bloqueio que é nosso. E, por fim, o quarto passo, que é a pergunta-chave. O que essa situação toda está me mostrando sobre mim? E isso tudo nos leva ao benefício mais profundo desse processo todo. O foco não é perdoar o outro ou desculpar o outro, é algo muito mais pessoal e transformador. Essa citação da fonte nossa, ela é muito forte. A mágoa não afeta só o jeito que a gente vê o mundo. Ela distorce a gente por dentro. Guardar esse sentimento é como carregar um peso que deforma, que impede a gente de viver com mais paz. Então, no final das contas, o grande retorno dessa mudança de perspectiva é este. É um ato de autolibertação. É pegar uma fonte de estresse e transformar numa academia para o nosso crescimento pessoal. O resultado final não é para o outro, sabe? É a restauração da nossa própria paz interior. E para a gente terminar, a reflexão final volta toda para dentro. Qual é o filtro que talvez esteja ativo agora na sua vida? Qual percepção, se fosse mudada hoje, poderia abrir um caminho para um pouco mais de liberdade e de paz? A resposta para essa pergunta não é só um exercício mental, não. Pode ser o começo de uma baita transformação.